Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. O tema de hoje é aborto. A gente vai conversar com uma mulher que criou uma ONG para ajudar outras mulheres a fazerem abortos legais fora do país. Independente dos meios de contraceptivos, para além das questões sociais que existem no Brasil hoje, o aborto é uma questão da vida das mulheres, ponto. A nossa avó fez, a nossa mãe fez, nós fazemos e as nossas filhas farão. E falamos também com uma das mulheres que viajaram com a ajuda dessa ONG. Nesse caso, a gente omitiu alguns detalhes da história dela porque ela vai ficar anônima. Aí, assim, começou a martelar na minha cabeça. Porque, assim, eu sempre achei que era um direito da mulher escolher, sabe? Na minha cabeça, cada mulher tem a sua história e escolhe se quer ser mãe ou não. O corpo da mulher, a vida da mulher, a sobrecarga é com a mulher. E isso começou a martelar na minha cabeça. Mas se eu penso assim, por que eu vou fazer o que os outros querem? Aí eu acabei tomando a decisão, né? Enfim. O episódio de hoje conta a história de aborto de 3 mulheres, sendo que a terceira sou eu. Nós 3 tivemos dinheiro e tivemos acesso à informação para conseguir fazer procedimentos relativamente seguros. Agora, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. O aborto e os direitos reprodutivos, de um modo geral, deveriam ser uma questão de política pública, uma questão de saúde pública, com acesso seguro e gratuito para todas as mulheres do país. Eu sou Juliana Reis, sou roteirista profissional e sou mãe da Laura. E você é do Milhas para Salvar a Vida das Mulheres, que é o quê? Em 2019, a partir de uma ideia totalmente espontânea de post de rede social, surgiu a ideia do Milhas pela Vida das Mulheres. A ideia que surgiu assim, espontaneamente, caiu no chão e germinou. E em alguns meses foram reuniões com advogados, com pessoas que têm mais entrada em movimentos sociais. Enfim, foi uma espécie de trabalho para viabilizar aquela ideiazinha que germinou na gente. Que ideia era essa? Que era a ideia de recuperar milhas de doação para possibilitar mulheres que não podem arcar com uma viagem ao estrangeiro, né, a possibilidade de fazer um aborto seguro e legal. Num outro país, fora do Brasil. No outro país, fora do Brasil, num país vizinho. Na verdade, seguindo de uma maneira muito inspirada o exemplo dado pela Rebeca Mendes em 2017, após ter feito o pedido ao Supremo, a Rosa Weber, para receber uma autorização de abortar legalmente, que escapasse às 3 causas previstas em lei no Brasil hoje. Que são? Que são anencefalia, risco de morte para a mãe e gravidez fruto de violência sexual, né? Quer dizer, o caso da Rebeca não caía nessas circunstâncias, mas ela escreveu uma carta explicando as suas razões pessoais, que eram, inclusive, razões muito consistentes. Ela pede essa autorização, Rosa Weber responde dizendo que não vai analisar o mérito, já que não está na lei, mas o fato é que ela recebeu a negativa e, no final de 2017, parte, digamos assim, publicamente. O aborto dela foi um aborto fora do armário, fora do segredo, fora do silêncio. Eu acompanhei essa notícia e fiquei muito inspirada por isso. Pensei muito nisso. Tem uma matéria na revista Piauí sobre ela, que se chama O Procedimento, mas a gente vai colocar o link. Em 2017 mesmo, fiz o mesmo post. Que tal a gente doar a milha para que outras mulheres possam fazer essa viagem? E talvez 5 pessoas tenham curtido. Em 2019, 5.000 mulheres começam a falar disso, reagir, coraçãozinho, dizer eu topo, em 3 horas. Que de rede social. Isso. E a que você atribui essa diferença em 2 anos? O mesmo post em 2 anos. Obrigado, Damares. Ah, jura? Você acha que é isso? Eu sempre disse que a lei que descriminalizaria o aborto chamaria Rebeca Mendes e hoje eu tenho dúvidas. Eu acho que a Damares mereceria ter o nome dela nessa lei. Porque você acha que a atitude dela provocou uma reação nas mulheres de dizer não é possível, estão cerceando demais nossos direitos reprodutivos, tem que fazer alguma coisa? Eu acho que quanto mais o teto está baixando,
mais a gente tende a explodir o telhado. Então, assim, fora do próprio fato, né, de que as circunstâncias, dentro da hipocrisia, dentro do silêncio, dentro do segredo e dentro da capacidade, obviamente, de arcar com esse custo, vão ficando cada vez mais resumidas, né? As clínicas vão sendo fechadas, as clínicas que restam cobram cada vez mais caro, recebem cada vez mais gente. A tendência natural é você reagir a isso. Então, aquilo que tinha uma solução ainda aqui por baixo do pano, mas pronto, acabou, virou uma coisa talvez insuportável, porque é isso. Continua acontecendo, como acontecia há 1000 anos atrás, continua acontecendo hoje da mulher querer gerir o seu processo reprodutivo, né? E as mulheres vão continuar abortando, né? Independente dos meios de contraceptivos. Para além das questões sociais que existem no Brasil hoje, o aborto é uma questão da vida das mulheres, ponto. A nossa avó fez, a nossa mãe fez, nós fazemos e as nossas filhas farão. Você tem números para aborto no Brasil? Como é ilegal, eu sei que é muito difícil ter número certo, né? Mas os números são muito incertos e eles são baseados em sintomas que revelariam a sua existência, na verdade. Quer dizer, a gente acaba contabilizando o aborto a partir da quantidade de mulheres que entram em hospital público com problemas em sua saúde reprodutiva que seriam eventualmente causados por abortos inseguros. Então quem faz aborto em clínica particular e dá tudo certo não entra na estatística? Quem faz aborto e dá tudo certo não entra na estatística, a não ser quando essa pessoa eventualmente morre ou aparece carbonizada, porque a clínica não era tão eficiente assim. Em 1989, eu fiz um aborto na maior clínica do Rio de Janeiro de então. Dr. Chaim Leblon, top do top. Uma semana depois, Mas você pode dizer o nome da clínica? Por quê? Dr. Chaim já faleceu, ele perdeu o direito de exercer a medicina desde então. Além do que, o Dr. Chaim foi uma instituição no Rio de Janeiro dos anos 80. Conta do Fernanda Dr. Chaim. Torres já fez crônica em homenagem ao Dr. Chaim. Então, assim, é um patrimônio coletivo das mulheres jovens, Zona Sul, de um certo Rio de Janeiro, né? E você fez lá? Eu fiz lá. Uma semana depois, eu caio estatelada na rua em hemorragia interna, porque o meu embrião estava nas trompas. Quer dizer, isso anos 80, lógico, né? Não se fazia processos investigativos antes de fazer aborto. E foi o próprio Dr. Chaim que me recuperou e me levou a fazer uma microcesariana. Ele salvou a minha vida, né? Eu não sei se por causa disso, talvez eu tenha um profundo afeto pela figura do aborteiro, que eu acho que, na verdade, no Brasil, é a única pessoa que garante a nossa liberdade sexual. Então, assim, óbvio que existem os charlatões, existem os criminosos, existem os bandidos, os mercenários, mas essa figura, como existem talvez em outras especialidades da medicina também, né? Eu tenho muito afeto pelo aborteiro, usando essa palavra meio dura. Enfim, a tentativa era só de dizer que não é necessariamente só a mulher pobre, periférica, negra e mãe solteira que morre desse aborto clandestino e ilegal. Quase aconteceu com você, né? Quase aconteceu. Mulher da Zona Sul, de classe média, com dinheiro para pagar o aborto, e mesmo assim. Exatamente, e que fez esse aborto nas melhores condições presentes naquele momento. Quando você fez o aborto, como é que foi? Quem era o pai? Como foi a tua decisão? Eu ouvi a minha vida inteira de ginecologistas que eu teria muita dificuldade de engravidar por ter um útero retrovertido. Então, o contraconceptivo, né, nunca foi uma questão. Ao contrário, eu sempre lidei com um eventual luto, né? Um luto de achar que você não ia engravidar. Então você não se preocupava muito, era uma coisa que você achava que não ia engravidar, então não... O fato é que, ao me saber grávida, e sem nem um segundo passar pela minha cabeça de me tornar mãe, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, apesar de saber que eu ia fazer um aborto. Eu tinha 19 anos. Você ficou feliz porque você descobriu a sua capacidade de ser mãe quando eu quisesse. Sei. Não naquele momento, mas alguma hora. Ao mesmo tempo, e apesar de ter as raízes de familiares religiosas, eu não experimentei uma questão, moralmente falando, muito complexa em relação a essa gravidez. Nem você com você ou você com a sua família? Nem eu comigo. Acho que a questão da família nem se colocou.
Mas você conversou com alguém? Com o pai da criança? Ou tua mãe? Ou, enfim, teu pai? Não, foi uma decisão absolutamente tomada e feita. E não fosse esse pós... né? Obviamente a minha mãe foi lá me tirar do hospital depois dessa microcesariana. Quando você foi para a clínica do Dr. Chain, você foi sozinha? Fui sozinha. E, por incrível que pareça, a minha vida, eu vivi grande parte dela na França, vivi 17 anos na França. Posteriormente, a minha filha nasceu na França. E eu tive ocasião um pouco de reviver a situação do aborto numa situação radicalmente oposta, de uma gravidez desejada, com uma criança que tinha nome e com um diagnóstico de trissomia 21, que eu interrompi. Na França? Na França. E vivi o meu luto, enfim, mas que é tão distinta do que eu vejo, e eu penso que o que a gente vive tem a ver com isso. O arrependimento não é da mulher, é da sociedade. A culpa não é da mulher, é da sociedade. A dúvida até, ao mesmo tempo que gera muita empatia também, né? Quando a gente está falando com essas mulheres, às vezes eu tenho a impressão de, em muitos casos, poder dizer, eu sei o que você está sentindo. E você né? diz? Digo. Ajuda elas a ouvir isso? Que você já passou por isso? Acho que sim. E esses números, então, mesmo sendo falhos, tem alguma ideia de quantas mulheres, sei lá, por ano fazem aborto no Brasil? Pois é, em 2016, né, existe a Pesquisa Nacional do Aborto, que dá conta de 500 mil de abortos inseguros realizados por ano no Brasil. O Ministério da Saúde, em seguida, vai fazer pesquisas que apontam para o dobro disso. Ou seja, 1 milhão por ano. A gente estaria num universo entre 500 e 1 milhão por ano de abortos clandestinos e ilegais, e que resulta no 4º fator de morte materna no Brasil. Ou seja, as mulheres morrem de parto, de pré-eclâmpsia e de aborto. Então, o Milhas, como é que funciona? Milhas pela Vida das Mulheres. É uma ONG em formação. Na verdade, tudo é muito fresco. O post data exatamente de junho de 2019. Então, setembro de 2019, a gente lança na imprensa, com alguma comunicação, a operação de fato. A gente tem um site, a gente tem um modelo de estatuto para registrar. E um mês depois a gente estava mandando mulheres para a Colômbia. E aí, como é que funciona isso? Vocês acompanham elas? Como é que funciona? Não, é uma operação totalmente 100% digital, online. As mulheres entram em contato com a gente via Facebook, e-mail, Zap. A partir daí existe já um momento até de filtro, até para preservar a operação e também tentar coordenar as capacidades, as possibilidades de ajuda que a gente tem. A gente faz uma série de perguntas básicas, consegue determinar tempo de gravidez e demanda uma ultrassom com tempo de gestação e visualização do embrião no útero exatamente para precaver gravidezes ectópicas ou anembrionárias, que se chamam, né? Quando não existe embrião fecundado dentro do útero. A partir daí, quando a gente tem determinação de tempo de gravidez e a situação propícia, a gente começa, na verdade, intermediar a relação com as clínicas na Colômbia. A gente não atravessa nada, enfim, não é agência de turismo, não vende passagem, não recebe dinheiro, a não ser das doadoras, né, das apoiadoras, mas as mulheres tratam diretamente na Colômbia, seja com hotel, com transporte, mas a gente propicia tudo isso. Quantas vocês já ajudaram? Nesse mês a gente fecha 20, tendo contribuído efetivamente em 8 viagens, seja negociando os valores do procedimento, seja bancando inteiramente passagem, hospedagem, alimentação, táxi do aeroporto. Tudo isso de uma maneira remota, ou seja, a gente ajuda a mulher de Manaus, de Natal, de Campina Grande, de Cuiabá, de Porto Alegre. De qualquer lugar que ela esteja, ela... A gente não coloca dinheiro na mão de ninguém, a gente paga os custos. Vocês bancam os custos para aquelas que não têm dinheiro para pagar? Exatamente. E as que têm, pagam? Pagam diretamente para o pessoal para a clínica, para o hotel, para tudo.
A gente pode bancar, inclusive, refeições e transporte terceirizados pelos hotéis com os quais a gente fez parceria. Qual a reação, então, do governo colombiano de virem mulheres de fora da Colômbia para fazer aborto? Eu não acho que isso seja muito discutido. Inclusive, assim, talvez seja aquele gato que ninguém quer levantar, né? A lei colombiana, ela é muito clara. Não prevê a nacionalidade. Ela não prevê que a interrupção seja feita obrigatoriamente pelo Serviço Público de Saúde, o que abre a possibilidade do serviço privado atender essas mulheres com ou sem convênios, né, de Estado, mas é dentro dessa brecha que a gente se insere. Por exemplo, no Uruguai, onde o aborto é descriminalizado, somente o Serviço Público de Saúde pode oferecer a interrupção. E isso faz com que só tenha acesso a esse serviço uruguaias ou residentes há mais de 2 anos no Uruguai, o que nos impede de poder estabelecer essa parceria com o Uruguai. A mulher chega no serviço de saúde ou na clínica, o que ela diz para que esteja de acordo com a lei? Vou dizer o que ela diz para mim. 11 entre 10 mulheres que vêm ao Milhas começa dizendo estou desesperada. Todas que procuram você estão desesperadas. De uma maneira ou de outra. Aí você vai desde o desespero baseado na questão financeira, na questão de expectativa de vida. Na questão financeira, quer dizer, eu não tenho dinheiro para ter mais um filho. Eu não tenho dinheiro e isso me perturba. Até a questão, eu tenho um filho de 7 meses, de 8 meses, eu acabei de fazer uma cesariana, eu não estou pronta para ser mãe de novo. Eu tenho 2 filhos, eu sei o que é estar grávida, o meu corpo, a minha cabeça, o meu coração está todo, e eu sei o que é. E eu não quero. Isso não me pertence. Tudo isso, se você leva em conta um bem-estar, uma noção de plenitude, de soberania, né, de gestão de própria existência, próprio corpo, você consegue encarar isso como fazendo parte desse escopo de bem-estar físico e mental. Que é o caso da Colômbia, né? Que é o caso da Colômbia indeterminadamente. Você pode fazer isso ao longo da gestação. Que, na verdade, quer dizer simplesmente, eu quero fazer um aborto. Eu não quero ter esse filho, eu quero fazer um aborto. Isso aqui é o bem-estar, né? Mental. Eu sinto que não é a hora, não é o momento, não é o meu desejo. E ser cerceada desse desejo não é uma vontade que dá e passa, né? Não, pode destruir a vida da pessoa. Exatamente. Então você abre condição para os relatos, para contar a sua história dentro de uma situação de liberdade. Você tem, obviamente, também uma questão muito grave no Brasil, que é a questão do problema embrionário, do problema fetal, da incapacidade de acessar uma liberdade para decidir se quer, pode e consegue ter um filho especial. Microcefalia, essas coisas? Hidrocefalia, macrocefalia, Paulus, trisomia 18, trisomia 21. Que eu não sei nem o que é, mas devem ser coisas muito difíceis, vinculadas, né? À síndrome de Down, por exemplo, né? Que é um assunto delicado, né? Porque todo ser que existe merece ter uma plena existência digna e a mais feliz possível. Mas decidir a esse respeito por uma mulher que está com uma gravidez desejada, que está feliz de estar grávida até receber um diagnóstico, eu me sinto um pouco receptáculo de tantos relatos hoje. Então, uma mulher que diz assim, eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho 40 anos, eu não me sinto no direito de botar uma criança com síndrome de Down no mundo, que tem 50 anos de expectativa de vida e que eu preciso viver até os 90 anos para não impô-lo ao meu filho. Eu vou morrer antes e o meu filho vai precisar de mim, e aí o que acontece, né? E aí você para e pensa, né? São coisas com as quais nem todo mundo lida, mas o Estado brasileiro talvez deveria lidar, né? E vocês já conseguiram ajudar, então, 20 mulheres desde... Quer dizer, não tem nenhum ano, né, que vocês estão em operação, né? 20 mulheres. Nos relacionamos com muitas mulheres que, na verdade, tinham uma gravidez anaembrionária, que tiveram abortos espontâneos depois. A gente viabilizou já 3 abortos legais no Brasil mesmo. Olha só, conta isso. A partir de demandas que chegam a gente de, por favor, me ajudem, estou grávida, não posso ter esse filho, perguntas são feitas. Então, o corresponsável dessa gestação sabe da gestação, está com você nessa decisão. Não, ele não sabe porque é uma pessoa que passou pela minha vida, mas foi uma noite. Desculpa, sem querer me meter na sua vida, uma noite você não usou preservativo? Na verdade, usei.
mas ele tirou, eu tava muito bêbada. Opa! Direto, aborto legal, acionar a rede de médicos que sejam decentes, porque aí é considerado estupro, né? Exatamente, a gente vai acionar uma rede de aborto legal no Brasil. Quer dizer, se ela não pode consentir, por definição é estupro, não é isso? Na verdade, um marido que dá um encostão na sua esposa de noite enquanto ela está dormindo pode ser considerado uma violência sexual, né? E aí vocês já conseguiram, então, três casos de aborto legal no Brasil. Espalhados Brasil. Olha só. Isso me deixa especialmente vitoriosa, né? E vocês têm algum acompanhamento com elas depois, quando elas voltam? Temos, e óbvio que isso não é uma regra estabelecida, porque antes de mais nada a gente tem que respeitar. Na verdade, a gente não entra de fórceps na vida de uma mulher. Ela permite que a gente entre até onde ela permite. E é óbvio que existe, na realidade, mulheres que vão preferir virar a página e não tocar mais nesse assunto. Que preferem encerrar aquela experiência. Perfeitamente compreensível. E a gente não pode exercer uma força contrária. Uma coisa que me impressiona demais nisso é que eu me vi ao longo dos meses, muitas vezes, não é uma exceção, a única pessoa a saber de uma gravidez na vida de uma mulher que eu não conheço. Uma decisão tão solitária, né? É muita violência isso. Então, assim, essa mesma mulher que pode me guardar no fundo do coração dela pro resto da vida, ela pode querer eventualmente que eu desapareça da vida dela. Claro, porque você é a única ligação viva com uma coisa que ela tem muita dificuldade de falar, né? Exatamente. E aí você some da vida dela, é como se aquilo nunca tivesse acontecido, exatamente. Né? Perfeitamente normal. A gente nunca sabe, né? Eu fiz também um aborto, que nem você, só que eu não tinha 19 anos. Você falou que você tinha 19 anos, acho que a gente fica até um pouco mais... Você tem mais desculpa, sabe? Porque a gente tá sempre se culpando, né, de tudo. Eu, quando eu engravidei sem querer, eu tinha quase 40. Tinha 36, sei lá. Mas por aí, 36, 37. E já casada, já com 2 filhos. E o que eu pensei foi, mas que imbecil, que você nunca engravidou sem querer na vida. Vai engravidar com 36 anos de idade, já 2 filhos, já uma filha já entrando na adolescência. Eu me senti tão idiota, tão completamente idiota, mas não tive um segundo de dúvida, nenhum segundo de dúvida de que eu não queria ter aquele filho, de que não era o momento de estragar minha vida, minha carreira, talvez meu casamento, meus filhos já estavam grandes, eu já tinha me livrado daquela coisa de criança pequena, não queria, nunca quis ter 3 filhos. Eu tinha um menino e uma menina, já estava tudo certo, era o que eu sempre quis ter, mas não passou pela minha cabeça não fazer um aborto. Mas como você, eu pude ir numa clínica particular, que eu sabia onde era, que eu tinha contato. Eu sabia que a minha mãe já tinha feito aborto quando eu era adolescente, ela fez e ela me contou, então eu sabia, não era nenhum problema. Mas quando eu fui avisar as pessoas na minha vida, eu avisei. Foi exatamente isso, eu avisei. Eu não falei com meu marido, olha só, eu tô grávida, o que você acha? Não. Eu falei, olha só, tô grávida, o aborto vai ser dia tal, tem que pagar em cash, e é isso. E você vai comigo. E aí avisei minha irmã, avisei minha mãe e acabou. Não perguntei pra ninguém. Ninguém também questionou, porque eu também não dei nenhuma abertura. Ninguém questionaria, eu acho. Mas não dei nenhuma abertura, eu tinha muita certeza. E nunca me arrependi um segundo. Nunca passou pela minha cabeça que seria bom eu ter tido um filho naquela altura dos acontecimentos. Acho que teria sido um desastre. Pra mim, pra criança, pra todo mundo. Teria sido um desastre. A questão é conseguir falar, né? Ultrapassando a questão legal, vem a questão moral. É o meu assunto preferido. Por incrível que pareça, eu não perco uma ocasião de falar disso abertamente, porque aproveitando esse elevador de resistência que a Damares está nos oferecendo, eu acho que a ocasião de colocar isso para fora do armário e transformar isso num fato da vida das mulheres é que vai nos ajudar a derrubar essa lei. Eu acredito mais hoje do que antes. É mesmo? Porque você eu tá acho que a resistência que está se criando a partir desse basta, a partir desse enough is enough, né? A partir desse chega, o que a gente precisa mudar é a sociedade. A lei vai vir assim. O presidente passa, entendeu? Você vê que a gente teve anos de governo progressista que nunca fez nada. Exatamente. Ninguém nunca fez nada. Fernando Henrique nunca fez nada. Lula nunca fez nada. Dilma nunca fez nada. Nunca fizeram nada, né? Seria uma imensa ironia se isso acontecesse agora. Eu pretendo ter esse otimismo estratégico. É agora, a hora é essa. É perfeito. É o otimismo da ativista. Eu admiro muito ativistas por causa desse otimismo. Mas também é o otimismo de quem não tem mais nada a perder. As pessoas podem doar milha e podem também doar dinheiro, né? Podem doar dinheiro. A gente vai abrir muito em breve uma boutique online para vender guarda-chuvas. E vocês têm uma vaquinha virtual? Benfeitoria.com.br.
facebook.com/MVM. Milhas pela Vida das Mulheres. MVM. Obrigada, Juliana. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você, Branca. E agora, a nossa segunda convidada. Então, Arielle, primeiro me conta como é que você soube que você estava grávida? A minha menstruação atrasou um pouquinho e nunca atrasava. Esperei alguns dias, né? Mas aí eu comecei a sentir umas mudanças no corpo, um inchaço no peito, que não era o inchaço normal, daquela menstruação que tá para chegar. Cheguei, fiz um teste de farmácia e apareceu a cruzinha. E assim, falso negativo acontece, mas falso positivo é muito raro, né? Aí eu só esperei o dia seguinte, porque não tínhamos como fazer o exame na clínica, mas né, já imaginava que eu estava grávida. Você tem filho? Tenho um filho de 4 anos. Então você já tinha tido uma gravidez, né? Isso ajuda também a você saber que você tá grávida, né? Eu acho que dá pra gente perceber alguns sinais. O que você pensou na hora que você viu aquela cruzinha lá? Eu mal consegui olhar, assim, pro exame, sabe? Eu tava no trabalho, eu saí do trabalho, aquela coisa assim, sabe nem pra onde vai. Aí, no início, eu fiquei na dúvida se eu ia contar pro meu marido. Eu queria pelo menos confirmar na clínica antes para ver o que eu ia fazer, porque realmente eu fiquei em estado de choque. Eu não imaginava que eu ia engravidar. Aí eu pensei, não, eu vou no dia seguinte, eu faço o exame na clínica e depois eu penso em fazer. Só que aí eu fiquei, acho que, tão transtornada que ele percebeu. Aí à noite, quando ele me viu, o que foi? Aí eu tive que contar, né, enfim. Qual foi a reação dele? Ele queria ter? Ele não queria ter? Ele queria muito. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu falava que eu não queria. A gente estava até pensando se ele podia operar ou não, porque a gente já tinha um filho, né? E seria para parar mesmo. Mas eu acho que por ele não querer, ele também não se preocupou muito em resolver a situação. E eu sempre soube que ele queria 2 filhos. Foi aquela coisa, uma reação foi oposta à outra, sabe? O que você quer dizer é que por ele querer mais um filho, ele não foi fazer vasectomia, é isso? Isso é o que eu imagino, assim. Acho que ele estava esperando mais um pouco, porque talvez na cabeça dele, se acontecesse, não seria o fim do mundo. E aí, como é que você tomou a decisão, então? Porque não foi uma decisão do casal, foi uma decisão tua Não. com alguém, mãe, amiga, vizinha, irmão, pai? Então, na verdade, foi uma decisão só minha. Então, no começo, eu não queria nem contar para outras pessoas. Porque eu já não sou uma pessoa tão nova, tenho certo risco de aborto espontâneo, né, na minha idade. Eu tinha pedido para ele no início, olha, vamos esperar um pouquinho, né? Não vamos contar, não vamos sair falando, porque aquela história tem que sair. Você disse que engravidou, depois tem que sair dizendo que perdeu. Ele falou, tudo bem, mas ele acabou não conseguindo se segurar para algumas pessoas. E aí todo mundo começa a parabenizar, aquela coisa, ai, que legal, né? O irmãozinho, a irmãzinha, aquela coisa. E aí, no começo, por eu ter uma vida estabilizada, em tese eu teria condições financeiras de criar uma criança, é aquela coisa, eu fiquei tentando botar na minha cabeça que era uma coisa boa. Mas é aquela coisa que eu fiquei tentando me convencer, sabe? E aí isso durou muito pouco tempo, porque eu percebia, quando as pessoas vinham falar comigo sobre isso, eu estava muito desconfortável, ficava irritada. Eu chegava a evitar as pessoas, sabe? Que eu já não queria sair de casa para não encontrar ninguém para não falar sobre o assunto. E aí, assim, começou a martelar na minha cabeça. Porque, assim, eu sempre achei que era um direito da mulher escolher. Sabe, na minha cabeça, cada mulher tem a sua história e escolhe se quer ser mãe ou não. O corpo da mulher, a vida da mulher, a sobrecarga é com a mulher. E isso começou a martelar na minha cabeça. Mas se eu penso assim, por que eu vou fazer o que os outros querem? Aí eu acabei tomando a decisão, né? Enfim. E aí, quando você tomou a decisão, o que você fez? Você pensou em tomar remédio, em procurar uma clínica na cidade onde você mora? Qual foi a ação que você tomou uma vez tomada a decisão? Depois que eu decidi, eu dei uma olhada para ver quais eram as opções que eu tinha. Eu sabia que era crime e isso me preocupava muito. Eu sei que é uma coisa legal, mas eu sei que as pessoas fazem. Se a gente for olhar, eu acredito que eu devo ter várias amigas que fizeram e eu não sei. O percentual é muito alto. Até olhei essa questão do comprimido, né? Mas eu achei uma loucura fazer isso sozinha. Eu fiquei realmente com medo. Aí eu
pesquisando na internet, eu vi que haveria a possibilidade de fazer isso fora. E essa foi a solução que me pareceu segura e que traria menos risco de todos os aspectos possíveis. Explica pra gente o que é fazer fora. Eu li algumas coisas sobre interrupção de gravidez indesejada, só que aí, assim, comecei a pesquisar onde que isso poderia ser feito, quais eram os países que deixavam, que não deixavam. Comecei a ver que em vários locais isso é permitido, né? Isso muda a questão de quantas semanas. E aí comecei a ver quais eram esses países em que eu poderia fazer, que seria viável para eu programar uma viagem. Aí vi que tinha alguns países da Europa, que tinha nos Estados Unidos e que tinha na América Latina. Quando eu fiz a busca, apareceram nomes. Na verdade foi um nome de uma pessoa que fez, que até ela foi pedir autorização para fazer aqui, não conseguiu e acabou fazendo fora. Aí que eu achei, bom, eu acho que isso daí eu conseguiria fazer, não oferecendo risco para mim, enfim, de uma forma segura. A tua ideia era ir sozinha? Era pegar um avião e ir para um país sozinha? Não. Tanto que, assim, quando eu realmente falei, é isso que eu quero, eu decidi, eu não quero levar a gestação pra frente. Eu falei com meu marido, porque eu não achei justo, né? Ele já sabia que eu tava grávida, como é que eu ia esconder uma coisa dessas dele? Imagina se ele ficasse sabendo depois, né? Aí eu falei, não, eu vou conversar com ele, pra ver qual era a opinião dele sobre o assunto. E aí eu contei pra ele, pra ver o que ele achava e pra tentar me ajudar, a ver como é que a gente faria isso, embora eu não quisesse que isso fosse do conhecimento de mais ninguém. Na verdade, eu não pensei muito se eu iria sozinha ou se eu iria com alguém. Qual foi a reação dele? Ele reagiu de forma muito negativa. Muito negativa. Ele não aceitou. Na verdade, acho que ele ainda está tentando me convencer a não fazer. Porque ele é contra, né? E aí a gente passou por uma série de conversas, assim. Mas por ele não aceitar, ele também não consegue me ajudar e até a resolver a situação. Muito difícil para ele, né? Ele não concordou, mas eu achei que era uma coisa que eu tinha que resolver e pensar também na minha situação. Também não achei que era justo eu desistir só por conta dele, né? Quem ia passar por toda a gravidez e até depois é mais a mulher que fica sobrecarregada, que tem a maior quantidade de tarefas. Quem engravida, quem pare, quem amamenta, quem cuida. Pois é, por mais que a gente tenha uma estrutura por trás, a gente não pode simplesmente entregar a criança e no dia que ela nasce e esquecer, né? Deixar que outras pessoas façam tudo. A reação dele foi tão ruim, sabe? Ele não se tá em depressão. Eu falei, não existe aquela depressão automática, assim. E realmente eu não conseguia mais fazer nada, assim. Era aquela coisa que eu entrei meio que em desespero. Eu falei, não, eu não tô em depressão. E aí, a minha mãe, eu acabei falando pra ela também, porque, né, mãe, a reação dela também foi horrível, sabe? Aí eu falei, será que eu tô doida? Eu falei, não, eu vou pra terapia, eu vou conversar com alguém que tá de fora dessa situação pra ver. Eu acabei indo e foi muito bom conversar com uma pessoa que não ofereceu nenhum tipo de julgamento, sabe? Aquela coisa, eu não vou te julgar, eu vou conversar com você, a gente vai ouvir o que você tá passando e você vai decidir, mas eu quero que você decida sabendo da situação. Só que aí, por eu ter tido 2 reações muito negativas, eu falei, não vamos falar pra ninguém, eu não quero que ninguém me diga o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu quero tomar essa decisão sozinha. E as consequências, eu sei, vou aceitar as consequências. Aí eu não falei pra mais ninguém. E até por conta disso, eu tive dificuldade de achar algum lugar pra fazer aqui. Porque não conheço ninguém que passou por isso, que resolveu fazer. E não é aquela coisa que as pessoas divulgam em rede social. Enfim, é muito difícil achar. Foi mais uma coisa que me levou a querer fazer fora do país. E como é que é esse esquema de fazer fora? Quem tá indo com você ou você tá indo sozinha? Para que país você vai? Quando eu comecei a pesquisar, eu cheguei a olhar em alguns países da Europa, Portugal, que seria um lugar que eu conseguiria ir, mas aí, por conta das semanas de gravidez, eu estaria com prazo muito curto, para mim estava difícil de conciliar. Depois eu cheguei a olhar nos Estados Unidos também, que é permitido, mas também não é uma viagem tão fácil de organizar. E aí, quando eu pesquisei na internet, que eu vi a história de uma menina, eu acho que foi na Piauí. A Rebeca, né? Rebeca é o nome dela, né? Exatamente. Eu vi a história dessa menina e falei, nossa, que menina corajosa, né? De ter botado
botado a cara pra bater, assim. Fiquei impressionada. E aí eu vi onde ela fez. Ela tinha ido pra Colômbia. E ela tinha sido assistida, na época ela falou que tinha entrado em contato com uma pesquisadora que morava em Brasília, que era uma pessoa que eu já conhecia, que é atuante na área da mulher, que é a Débora Diniz. Falei, essa menina estava bem assessorada, ela se sentiu confortável de fazer lá. Aí, lendo outras histórias, não lembro exatamente onde foi, apareceu a história da vaquinha das milhas. Foi uma história muito curtinha. Você topa vender suas milhas para ajudar alguém a fazer. Eu não tinha pensado nisso na hora porque acho que eu não dei muita atenção. Por coincidência, alguns dias depois, eu recebi num grupo que eu participo, uma das pessoas que também participam divulgou uma ONG que fazia essa vaquinha, que eram milhas pela vida das mulheres. E eu estava aguardando resposta de outros lugares que eu já tinha mandado mensagem, estava aguardando contato de clínica, não sei o quê. E aí eu entrei no site, eu vi a história, não era o meu perfil, eu poderia custear a viagem, mas eu achei muito interessante e eu vi que tinha um contato lá, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para ver o que acontece. Foi aí que eu conheci a Juliana e começou toda a história. E aí, agora você tá indo quando? Eu vou na próxima semana, já. Pra Colômbia, né? Já tá tudo organizado, tá tudo agendado com a clínica. São alguns detalhes que só pode acertar quando chegar lá, porque tem que passar pela consulta, enfim. Mas agora tá mais próximo do final. Demorou um pouquinho pra organizar. Que é aquela coisa, né? Depois que você decide, você quer pra ontem, mas a gente tenta segurar um pouquinho a ansiedade e vai dar tudo certo. E agora você tá mais tranquila? Olha, tô e não tô, porque agora que tá chegando perto eu tô tendo que organizar toda a viagem e ainda não é uma questão tão tranquila na minha casa, ainda tô tendo que conversar com meu marido sobre isso, mas acho que vai melhorar. Depois que eu fizer, acho que eu vou ficar mais tranquila, com certeza. Que bom, então. Então tá. Boa viagem pra você. Obrigada. Boa sorte, bom procedimento. É tranquilo, viu? Olha, não é tranquilo pra todo mundo, não é uma coisa que você diga uhul, oba, vou fazer aborto. Ninguém diz isso. Quem acha isso é louco. Mas dá pra fazer, vai dar tudo certo. Não se preocupe. Tá, muito obrigada. Você parece muito segura na tou decisão e isso é que é importante. Foi isso que eu me preocupei, assim, sabe? Eu falei, não, eu vou tomar essa decisão, só vou fazer quando eu tiver certeza. E realmente eu tô muito segura, sabe? Embora eu goste muito do meu filho, eu amo o filho que eu tenho. Aí, às vezes, parece que é uma coisa um pouco contraditória. Mas não é. E é uma coisa... É muita responsabilidade, assim, né? A maternidade. É muita coisa que a gente tem que ver. E eu realmente achei que não seria responsável mesmo da minha parte levar isso pra frente contra a minha vontade. Tô segura. Tá bom. Boa viagem, então. Obrigada. Dê notícias. Obrigada. Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada a você. Esse episódio que vocês acabaram de ouvir, ele conta histórias de aborto de 3 mulheres, né? A terceira sendo eu. A gente contou as nossas histórias aqui, principalmente eu e a Juliana, porque nós fizemos aborto há muitos anos, há mais de 20 anos, no caso da Juliana, há 30 anos. E é muito bom poder falar abertamente, mas como aborto é crime no Brasil, não conte a tua história em público se ela tiver acontecido há menos de 8 anos, que é o tempo que leva para o crime prescrever. Tem um canal no YouTube chamado Vozes da Igualdade, em que a ativista Débora Diniz explica tudo isso e ela conta 52 histórias anônimas de abortos que as mulheres mandaram para ela. Vale a pena ir lá ver, você certamente vai se identificar com mais de uma história que ela conta. A gente coloca o link na página do Maria, na revista Piauí. Também a ONG Think Olga tem um PDF respondendo todas as perguntas frequentes sobre aborto que elas recebem das leitoras. E a gente também vai colocar o link lá. Outro link que a gente vai colocar é para a matéria da Piauí sobre o caso da Rebeca Mendes, de que as 2 convidadas falaram nas entrevistas. O Maria Vai com as Outras é um podcast da revista Piauí e para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar, como eu sempre digo aqui, é assinando a Piauí, porque é a Piauí que sustenta isso tudo aqui.
Basta você clicar em assine na página revistapiauí.com.br e além de apoiar o Maria, você passa a ler uma revista com um conteúdo muito bacana e que ainda por cima é super bonita. Dá pra colecionar, emprestar pros amigos, mandar pra quem mora fora do Brasil, que é uma coisa que eu faço, porque quem mora fora do Brasil não pode comprar, não vende fora do Brasil. E assina aqui o nosso feed, o feed do Maria, pra não perder nenhum episódio. Vem conversar com a gente no grupo do Maria no Facebook, ou então no Twitter e no Instagram, sempre no @MVCO Podcast. Por exemplo, a Mayra Galvão, ela entrou no nosso grupo do Facebook e ela perguntou se o episódio com a Larissa Botelho, que é a torcedora do Palmeiras e uma das fundadoras do Verdonas, seria sobre mulher no esporte. Então, só pra dizer, Mayra, a gente já fez um episódio sobre mulher no esporte, foi lá na primeira temporada. A gente entrevistou a jornalista esportiva Cíntia Martins e a gente entrevistou a jogadora da Seleção Brasileira de Rugby, Isadora Cerulo. Então, volta lá na primeira temporada, o episódio chama Mulher no Esporte, ouve e depois volta no grupo do Facebook para contar pra gente o que você achou. E o Daniel Said Monteiro falou o seguinte no Twitter: descobri o podcast há pouco tempo e não vejo a hora de ouvir mais episódios da 4ª temporada. Vocês pretendem organizar uma conversa coletiva com mais de uma convidada? Sempre que ouço as entrevistas individuais, penso que seria interessante ouvir a reação de outras mulheres. Então, obrigada, Daniel, pela sugestão. A gente pode pensar em fazer um episódio especial nesse formato para a 4ª temporada, tá? Obrigada e até o próximo episódio. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A coordenação geral é da Paula Scarpim, a edição de som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta, a finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Keren Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo episódio.